Olá, bom dia. Me chamo Diego Oliveira Santos. Hoje irei apresentar meu trabalho intitulado O Efeito V2 no Português Antigo e Clássico, sob a orientação do professor Carlos Felipe Pinto, do edital 2021 e 2022, do PIBIC. Bem, inicialmente gostaria de falar das teorias de princípios e parâmetros, né, que serve como investigação de base das gramáticas das línguas naturais. Bem, inicialmente falando dos princípios, eles são características gramaticais que as línguas naturais compartilham entre si. Um exemplo é o princípio da projeção estendida. Por exemplo, a gente tem aqui nessa frase a representação arbórea da seguinte frase do inglês: Peter has read a book. Aqui o que acontece é que o Peter, ele nasce em VP, nos domínios de VP, e ele deixa um traço e é alçado para a posição de espectro IP. Nesse caso, o princípio da projeção estendida, grosso modo, significa dizer que em todas as línguas devem haver sujeito. É, Voltando nesse caso aqui, Peter, ele alça para a posição de sujeito, para a posição de IP, de spec de IP, para satisfazer essa posição de sujeito no caso, né? Por isso o princípio da projeção estendida. Já em relação aos parâmetros, eles são características específicas das línguas naturais. Por exemplo, o parâmetro sujeito nulo. Nesse caso aqui, a frase representada é We would like to stay. O you, ele não é fonologicamente processado, fonologicamente realizado, mas estruturalmente ele existe. Bem, em relação à delimitação da investigação do português antigo e clássico, elas se dão por duas vias. Primeiro, da linguística gerativa, que vai tratar, por exemplo, dos princípios e parâmetros da aquisição da linguagem, e da linguística histórica também, quando a gente pode observar, por exemplo, Paixão de Souza, quando concebe que a linguística histórica ela não vai tratar da história da língua, e nem de uma parte específica de toda a história, mas sim de um fragmento. Tudo que a gente fala, tudo que a gente se trata é de que um determinado momento da história resolveu guardar, o outro resolveu preservar, ou melhor, um resolveu registrar, outro resolveu preservar, e agora nós examinamos. Uma outra questão em relação à ordem de palavras do efeito V2 é, por exemplo, o africâner, que é uma língua típica V2, em que existe o het, que é o verbo na segunda posição, em que aqui o André ele funciona como sujeito, o gister como adjunto adverbial de tempo, o die é um objeto direto, neres é um adjunto adverbial de lugar. Então, todos eles fronteando um verbo na segunda posição. O efeito V2 ele é um padrão metrolinguístico. Um verbo se encontra em uma segunda posição, como visto antes, sendo antecedido por qualquer XP de qualquer função sintática. E ele configura de modos diferentes tanto nas relações das orações matrizes e das orações subordinadas. Em Ribeiro, por exemplo, existem esses dois exemplos. Este rei acrescentou, sendo fronteado este rei, e com tanta paciência, um sintagma preposicionado fronteando o verbo sofrer. Então, ambos em V2, né? Em relação às orações simétricas e assimétricas, as assimétricas elas vão exibir o efeito V2 apenas nas orações matrizes. Aqui, o exemplo retirado de Pinto e Antonelli, 2014, vão mostrar aqui. As orações matrizes, o verbo nasce em P, e ele é suspendido, né, alçado para a posição de C, sendo ele finito, um verbo finito nessa posição. Já nas orações subordinadas, a conjunção ela impede esse movimento. Já nas simétricas, ou seja, há uma simetria entre a oração subordinada ou a oração matriz e a oração subordinada, vão haver esses dois exemplos. Na avenida vai o menino e se na avenida vai. Então, existe um efeito V2 em ambas as realizações. Os materiais e métodos é que para o português antigo nós utilizamos Ribeiros, 95 e Medeiros 2018, e para o português clássico Torres Moraes e Antonelli. Os resultados aqui. Análise dos dados de Ribeiro 95 e Medeiros 2018 permite-nos constatar que o português arcaico exibiu uma ordem linear mais frequente em textos narrativos, igualmente em orações matrizes e encaixadas. Já em relação ao clássico, o sistema V2 deixa de ser instanciado na passagem do século XVII para o XVIII. Constatou-se também uma perda de efeito V2, em específico a perda do movimento do verbo para fim, em orações matrizes. Bem, deixo aqui meus agradecimentos à UFBA e à FAPESB pela possibilidade de realização da pesquisa, e essas são as referências. Muito obrigado.